Boa noite a todos, meu nome é José Carlos Palmeira da Rocha. Vou passar a apresentação do meu resumo expandido, o qual eu fiz com o auxílio da minha colega Luana de Souza Orba, juntamente com a orientação do professor Domingos Benedetti. O título do nosso resumo é A Presunção da Inocência como um princípio republicano obrigatório nas decisões judiciais. Então, esse trabalho de pesquisa ele tem por objetivo abordar a presunção da inocência como um princípio obrigatório, né, em todas as decisões judiciais, nos processos criminais, para que o acusado, o réu, ele não sofra nenhum tipo de injustiça durante o trâmite da ação, para que ele não sofra nenhuma consequência até que tenha uma sentença condenatória transitada em julgado, né? Então, o problema é constatar em circunstância a Constituição Federal como ela trata da presunção da inocência, né? A hipótese é de que a presunção da inocência do acusado deve ser considerada pelo juiz que preside o processo penal, de acordo com os ditames do nosso artigo 5º da Constituição. A metodologia empregada, então, nessa produção trata-se de uma pesquisa teórica de natureza qualitativa, né, de fins exploratórios, sendo resultado de uma revisão bibliográfica e constitucional, tendo como método de dedução. Sendo assim, então, se justifica a importância do presente estudo, pois nos dias atuais muitas decisões judiciais acontecem sem que o referido princípio ele seja levado em consideração. O princípio da inocência presumida garante ao acusado, pela prática de uma infração penal, um julgamento justo, seguindo os preceitos constitucionais, né, evitando assim a condenação pelo calor por uma comoção social, por exemplo. Destarte, o texto constitucional ele não declara a inocência do acusado e a absolvição de qualquer ato acusatório. Ele apenas prevê, em favor de todo cidadão, a inocente de qualquer fato que lhe é imputado até que se prove o contrário, né? Ou seja, o ônus da prova é sempre de quem acusa. Mencionando-se muito que o direito brasileiro a presunção da inocência é um princípio que norteia o processo penal, né? Verificando a estrutura do sistema processual através da eficácia e observância nas lides judiciais, a Constituição de 88 ela demonstra que o acusado ele não é necessariamente possuidor da culpa pela prática do fato que ele é imputado. Percebe-se que o princípio constitucional da presunção da inocência torna um dos mais importantes institutos do nosso ordenamento jurídico, né? Pois é um princípio basilar da República Federativa do Brasil. Diante de tal norma, então, qualquer acusado de cometer uma infração penal, ele será protegido contra uma possível sanção de forma antecipada, até que ele seja de fato condenado, até que ele sofra uma sentença condenatória transitada em julgado. Nesse sentido, os princípios são instrumentos que limitam o poder estatal, sendo uma garantia de proteção também à dignidade humana. Para cumprir, então, com essa finalidade de um julgamento justo, imparcial, seguindo os preceitos constitucionais. O Instituto da Presunção da Inocência, então, é um princípio fundamental e essencial para o exercício da jurisdição. É do conhecimento de todos que o Estado brasileiro tem como propósito punir indivíduos que tenham condutas que contrariam a lei, quem cometem crimes, podendo aplicar sanção àqueles que cometem esses ilícitos. Porém, esse direito e dever de punir do Estado, ele deve sempre respeitar a liberdade, um bem jurídico do qual o cidadão não pode ser privado, senão dentro dos limites da lei, até que seja conclusivamente comprovada a culpa e essa
esse acusado, esse réu, ele seja devidamente condenado pelos meios legais, né? Para que o Estado, então, possa impor uma pena no cometimento de um ilícito, ele deve assegurar ao suspeito toda e qualquer garantia constitucional necessária, né? E permitir que ele se defenda não tendo a sua liberdade cerceada. Então, como foi falado, é necessário que tenha todo o trâmite do processo, né? Que ocorra enquanto não houver a sentença, ele não pode ser tirada essa presunção da inocência dele. É aquela famosa frase, né? Inocente até que se prove o contrário. Então, a aplicação desse princípio, ela ocorre tanto no campo probatório, durante a instrução do processo, quanto no tratamento de um acusado em estado de inocência, no que se refere ao paradigma do tratamento do acusado no trâmite do processo penal. Ele é considerado inocente enquanto ele não sofreu uma condenação definitiva. Ele não deve ser punido antecipadamente. Portanto, não restam dúvidas de que, mediante um princípio da presunção de inocência, o juiz tem o dever constitucional de assegurar uma sentença imparcial e justa à pessoa do acusado, né? Conclui-se, então, que o princípio da presunção de inocência é uma base do Estado Democrático de Direito, cuja ação do Estado ela não pode ser precipitada no momento de decidir o futuro do cidadão, e todos devem ser considerados inocentes até que se prove o contrário, né? Não pode sustentar a presunção de culpa, pois a culpa é exceção e as decisões judiciais não podem acontecer por convicção do juiz ou por, como foi dito antes, por exemplo, a comoção da sociedade. A sentença condenatória ou a absolvição, ela deve vir respeitando todos os trâmites legais do processo penal.